Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 12 de dezembro, nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 2, a vinda de Cristo é certa. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 7. Cuidar da fé nos tempos do fim. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele deseja cuidar de nós, Ele deseja nos trazer a fé. Ó Senhor Jesus, a fé, existe a fé objetiva e a subjetiva. A objetiva é tudo aquilo que Deus tem, fez e alcançou, e Ele quer passar isso para cada um de nós, para que isso seja a nossa realidade, para que isso seja transportado para dentro de nós, se torne nossa realidade, o nosso viver, nossa fé subjetiva. Ó Senhor Jesus, e o Senhor está mostrando para nós que vale a pena, Senhor Jesus, cada um de nós investir no reino de Deus, investir na palavra do Senhor. Ele tem trago palavra para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Ele quer fazer de nós vencedores, aqueles que vão diante dEle, aqueles que vivem por fé, aqueles que vivem cumprindo a sua palavra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender e viver essa palavra que Ele nos deu, um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao 17. Ó Senhor Jesus. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará os olhos toda lágrima. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Salmo capítulo 56, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A janela em Apocalipse, o futuro dos vencedores. Ó Senhor Jesus. Estamos no fim dos tempos. Diante de tantas dificuldades e tribulações, as Escrituras abrem de maneira gloriosa uma janela para revelar qual será a nossa condição na eternidade. Hoje passamos por aflições, mas nosso futuro será glorioso se permanecermos firmes. Vamos observar essa janela que o livro de Apocalipse nos abre. Ó Senhor Jesus. Nessa porção que mostra o nosso futuro, aparece uma grande multidão, composta de todos os povos, tribos e línguas, em pé diante do trono. O que quer dizer isso? Que eles são os vencedores. Esses vencedores estavam vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Eles tiveram um viver de justiça e vitória. Os que clamam em grande voz são os vencedores, pessoas salvas. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E nos versículos seguintes,
vemos que os anjos estavam em pé e rodeavam o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. Todos adoravam a Deus e diziam amém. Que visão sublime a respeito do futuro dos vencedores. Ó Senhor Jesus. O Senhor faz uma revelação muito preciosa nos versículos seguintes. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Os vencedores, os que vestem vestiduras brancas, vêm da grande tribulação. Que grande tribulação é essa? Essa não é a grande tribulação de Mateus 24, pois os que estão vestidos de vestiduras brancas, os vencedores, não passaram pela grande tribulação, mas foram arrebatados e estão diante do trono de Deus. Essa grande tribulação refere-se às tribulações do dia a dia, ou seja, os sofrimentos, as perseguições e as aflições que enfrentamos fazem parte dessa grande tribulação. E os vencedores, que vestem vestiduras brancas por meio dos sofrimentos, aprenderam as lições e cresceram em vida. Eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Essa palavra nos traz um enorme encorajamento. Vamos perseverar, pois o futuro dos vencedores é glorioso e cheio de desfrute. Ó Senhor Jesus! Estes versículos concluem de maneira honrosa essa visão sobre o futuro dos vencedores. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará os olhos toda lágrima. Seremos apacentados pelo Cordeiro e guiados para as fontes da água da vida. E Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Que esfera gloriosa! Ó Senhor Jesus! Essa porção das Escrituras é tão sublime, pois revela que ao passarmos por tribulações, o Senhor conta nossos passos. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Isso indica que Ele está ciente de tudo, cuidando de cada detalhe. Durante as tribulações, você sabe quantos passos já percorreu? O Senhor sabe exatamente o quanto você já andou. Isso demonstra de maneira clara que Ele se preocupa com você e cuida de você. As lágrimas que você derramou, todas elas, Ele recolhe em seu odre. Louvado seja o Senhor, pois estamos cercados por seu cuidado e amor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Aqui hoje, um dia de hoje está mostrando para nós em que Deus está abrindo para nós uma janela. Ó Senhor Jesus, para a gente enxergar, né, que tudo que a gente está passando, Senhor Jesus, é para um futuro glorioso. Tudo que nós estamos passando tem um objetivo. Deus deseja nos aperfeiçoar. Ele deseja fazer com que as situações, né, as tribulações, tudo isso sirva para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento em vida. Por isso que aqui no finalzinho ele chama isso de grande tribulação. Não é aquela grande tribulação que vai vir, né, sobre o mundo inteiro, mas mostra que os vencedores vão ser poupados daquela grande tribulação. Porque hoje já passam tribulações no seu dia a dia. E o Senhor está de olho em todas elas. Por isso Ele está mostrando para nós. Né? Foi aberta uma janela para nós, mas a gente precisa realmente, né, colocar a nossa cabeça ali naquela janela e olhar, né, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, né, Ele cuida de nós em cada detalhe. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É maravilhoso a gente perceber, né, que a Bíblia, né, nos mostra tanta coisa. Hoje vejo muitos cristãos, né, procurando coisas fora da Bíblia, procurando explicações na Bíblia de muita coisa. Ó Senhor Jesus, quando na verdade a Bíblia ela é riquíssima de muitas explicações, de muita riqueza de detalhes quanto ao plano de Deus. E é isso que a gente precisa. Nós precisamos ter contato com a palavra. É a palavra que vai nos firmar, é a palavra que vai nos manter diante de Deus. O inimigo ele quer nos enganar com filosofias, com porquês.
ó Senhor Jesus, com várias outras coisas. Mas isso aí não vai nos acrescentar nada. O que nós precisamos é compreender que tudo está debaixo do plano de Deus. Ele conhece cada detalhe. Às vezes a gente se esquece, a gente se distrai, como a gente já viu durante a semana, né? Às vezes quando a tribulação, os problemas se prolongam um pouco, a gente desanima. Ó Senhor Jesus, a gente passa a olhar para o problema e esquece de olhar para o Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente aprender a olhar para o Senhor diante disso tudo. Por isso que a palavra está nos encorajando. Olha, a gente está passando por situações hoje, porque Deus quer nos poupar, né, das situações que vão vir no futuro, que vão ser muito piores. Né? A grande tribulação, de fato, ó Senhor Jesus, ainda é a misericórdia de Deus, mas é para aqueles que não conseguiram obedecer, para aqueles que não foram diante do Senhor. Então o Senhor, ele vem, né, e traz uma tribulação que vai acontecer no mundo inteiro. Ó Senhor Jesus, mas a Bíblia fala que os seus vencedores vão ser poupados dessa tribulação. Então graças ao Senhor, né, que Ele está mostrando para nós que aqui Ele mostra que os vencedores vieram de uma grande tribulação, mas Ele mostra que não é aquela grande tribulação, né, que vai vir sobre o mundo inteiro, porque dessa os vencedores vão ser poupados. Ó Senhor Jesus, aqueles que permanecem diante do Senhor hoje, né? Bom, hoje muito suor, muita lágrima, Senhor Jesus, e até mesmo sangue, né? Muitas vezes a gente derrama, né, para poder fazer a vontade de Deus, para poder cuidar, Senhor Jesus, daqueles que o Senhor nos confiou. E para nós, né, hoje nós já estamos passando essa grande tribulação, nós estamos sofrendo pelo nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, como já falei essa semana, né, às vezes vem doenças físicas, às vezes vem problema financeiro, de emprego e tal, mas muitas vezes o que nos aflige são as pressões psicológicas, né? Quando você é caluniado, quando dizem que você é mentiroso, né? Você está ali sofrendo, ó Senhor Jesus, ali, né, se dando pelos irmãos, e muitas vezes você é tomado como mentiroso. Paulo, ele relata muito bem isso, né? Trazendo sempre a verdade, mas sendo chamado de enganadores, pobres, mas enriquecendo a muitos. Ó Senhor Jesus, ele fala, né, que até parece que nós, os apóstolos, fomos colocados em último lugar, como escândalo para o mundo. Ó Senhor Jesus, né? E aí ele mostra, né, se eu lutei com feras, né, que benefício tem isso? Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou que passou por muitas situações para pregar o evangelho. E a gente vê, né, quando Paulo começa a falar dos sofrimentos dele, né, naufrágio, açoite, apedrejado, né, na voragem do mar, né, e como os irmãos já mostraram para a gente no alimento diário, né, estava ali, né, no mar, mas não estava preocupado com os tubarões, estava preocupado com as igrejas, os irmãos que ele precisava alcançar, né, levar a palavra. Ó Senhor Jesus, esse é o coração do apóstolo. E ele mostra que parece que foi colocado em último lugar porque, né, às vezes a gente pensa assim, né, eu já compartilhei isso essa semana, né, às vezes a gente pensa que, olha, eu estou servindo a Deus, né, estou fazendo as coisas diante de Deus, servindo no Espírito de maneira honrosa, né, tudo direitinho e tal, e aí você acha que você vai ser meio que imune às coisas. Bom, já que eu estou servindo a Deus, Ele vai me abençoar, né, e vai fazer muita coisa e tal, vai me guardar. Ó Senhor Jesus, mas a gente não pode esquecer que também a gente precisa experimentar, né, várias situações, a gente precisa crescer em vida, a gente precisa negar nós mesmos. E como os irmãos já falaram, né, se você nunca teve dor de dente, você não vai se compadecer de quem tem dor de dente. Então o Senhor, Ele permite que a gente passe por situações para a gente se colocar no lugar do outro. Para quando você for levar uma palavra, a pessoa não vai simplesmente olhar e falar assim, ele está falando da boca para fora, ele não sabe. Mas quando você passou pela experiência e você vai levar ali um consolo para alguém, né? Você vai consolar aquela pessoa, você vai levar uma palavra de encorajamento, a pessoa vai perceber, não, a palavra dele tem peso, ele sabe o que eu estou passando. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer, né? Os vencedores não são aqueles super-heróis, né? Aqueles que, olha, serviram a Deus 100% do tempo, não passaram por nada. Não, o Senhor está mostrando que aqueles que estão servindo o Senhor vão passar por situações, mas tudo isso tem um propósito. E como ele mostrou, né, é uma grande tribulação. A gente passa por muitas tribulações, mas por causa do nome do Senhor. E a gente vai diante de Deus. A gente não vai para questionar o Senhor, a gente vai para questionar a nossa fé. Ó Senhor, a gente vai para ver, Senhor, o que eu posso fazer para ser mais útil a Ti, Senhor Jesus? Né? Vê se há em mim, né? Me sonda, vê se tem em mim algum caminho mau, né? Me guia pelo caminho eterno. Esses são os vencedores. Eles não amam a própria vida.
eles querem ter um viver, né, aperfeiçoado para aperfeiçoar outros, para levar, né, a palavra de Deus adiante. Como mostra aqui, né, os vencedores estão vestidos de vestiduras brancas, porque eles tiveram um viver de justiça e vitória. Não é a justiça humana, é a justiça de Deus. É cumprir a vontade de Deus. A gente viu, né, que quando a gente tem visto na palavra no final de semana, né, ó Senhor Jesus, que quando a gente cumpre a vontade de Deus, né, a gente tem um viver de justiça. Né, essa justiça procede da verdade, né, e essa justiça, ela produz paz. E essa paz produz alegria. Ó Senhor Jesus, então é todo um caminho, né? A verdade, a justiça, a paz, a alegria andam juntos. Ó Senhor Jesus, talvez exteriormente não esteja acontecendo nada disso, mas no seu interior você está tendo um viver de justiça, paz, alegria, verdade. Ó Senhor Jesus, tudo isso diante de Deus. Um viver de justiça e de vitória. Hoje muitas pessoas consideram vitória só nas coisas seculares. Olha, se você ganhar um bom dinheiro, uma boa casa, um bom carro, se você tiver isso, tiver aquilo, você tem um viver vitorioso. Mas muitas vezes a pessoa está tendo um viver com tudo isso e não tem paz. Está se desgastando ali, como a palavra fala, né? Por mais ansioso que você esteja, você vai acrescentar um côvado, né, Senhor, um palmo, né, de longevidade. Você vai conseguir viver um pouco mais porque andou ansioso por alguma coisa? Não, muito pelo contrário. Quanto mais ansioso, mais encurtada, né, a sua vida vai ser. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender a confiar no Senhor. E os vencedores são aqueles que apresentam tudo diante de Deus. Eles confiam no Senhor, eles veem que esse é o caminho do Senhor. Ele não está preocupado com aqui ou agora. Ele está preocupado em realmente viver diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, óbvio que, né, você ser caluniado, ser chamado de mentiroso, né, as pessoas duvidarem da sua moral, da sua ética, não é algo bom. Ó Senhor Jesus, mas se você vive diante de Deus, o Senhor, ele vai esclarecer todas as coisas, como mostrou aqui. O vencedor, ele tem um viver de justiça. É como os irmãos têm falado conosco, a gente precisa dar valor à verdade, dar valor àquilo que é Deus, porque o seu viver vai demonstrar. A Bíblia diz que basta ao dia o seu próprio mal. Ó Senhor Jesus. E a Bíblia também fala que a nossa obra vai ser provada pelo fogo. Ó Senhor Jesus. E aí, o que resta, né, quando é provado pelo fogo, ó Senhor Jesus, é isso que é precioso. O Senhor, ele considera a nossa fé, nossa confiança nele preciosa. Hoje as pessoas não confiam umas nas outras, né, e aí passam a não ter confiança em Deus. Deus fala algo e a pessoa fica assim, será? Ó Senhor Jesus. Mas os vencedores, eles aprendem a confiar no Senhor. Por isso que ele mostra que eles já passaram pela grande tribulação no dia a dia. É por isso que Deus mostra, a grande tribulação, né, é a misericórdia de Deus. O Senhor, ele precisa, Senhor Jesus, né, que todos os seus vencedores estejam prontos, né, para ir para o reino. Os seus filhos que não estiverem prontos, né, vão ser aperfeiçoados durante o reino, mas a misericórdia dele, né, ele ainda dá uma oportunidade na grande tribulação. Né, vai ser um período de 3 anos e meio de muito sofrimento, muita perseguição, ó Senhor Jesus, e um amadurecimento, para que a vontade de Deus seja cumprida. Ó Senhor Jesus, que o seu evangelho seja pregado, né, seja vivido. Mas hoje já tem aqueles que já buscam essa realidade. Alguns, né, a maioria dos cristãos não busca isso. A maioria dos cristãos está ali relaxada, né, fica ali discutindo palavra, isso e aquilo, quer ver certo e errado. Mas aos vencedores, aqueles que valorizam falar, a direção de Deus, ó Senhor Jesus. E é esses aí que Deus está dando como exemplo. Ó Senhor Jesus. Esses aí que o Senhor está realmente ajudando, né, levando outros a avançar. Por isso, irmãos, estão falando conosco. A gente não vai ficar discutindo doutrina com ninguém. Não vamos ficar discutindo o que é certo, o que é errado, o que é a vontade de Deus, o que não é. A gente vai apresentar a palavra de Deus, a vontade de Deus, mas através de um procedimento, através de um viver. O vencedor, ele não só fala, ele vive. As pessoas vão olhar, vão contestar, mas vão ver no viver do vencedor, ó Senhor Jesus, algo a ser seguido, algo a ser imitado, porque são imitadores de Cristo. Paulo, ele fala isso para os irmãos, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ó Senhor Jesus, não era imitador de Cristo fazendo milagres, fazendo coisas exteriores, mas era imitador de Cristo na simplicidade, na pureza, no amor, no cumprimento da vontade de Deus.
É isso que o Cristo veio fazer. O Cristo é o ungido. Eu já falei isso várias vezes, né? Quando a Bíblia fala para nós que nós somos o corpo de Cristo, isso tem um grande significado, porque nós fazemos parte do corpo do ungido, aquele que foi preparado, separado para fazer a vontade de Deus. Então hoje, não basta só ser cristão, conhecer a palavra, querer fazer isso, querer fazer aquilo, mas como está mostrando para nós, é um viver. Ó Senhor Jesus, é um viver de cumprir a vontade de Deus. E muitas vezes você vai ser criticado por isso. Mas aqueles que se voltarem ao Espírito, se voltarem para o Senhor, vão perceber que tem algo diferente. Ó Senhor Jesus, tem algo ali realmente firme, edificado. Não é uma questão de falar, de fazer isso e aquilo, mas realmente é um viver que sustenta a vontade de Deus. É como a sarça, né? Estava ali cheia de galhos ali, né? Mas ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Ela estava ali para exibir o fogo, né? Da presença de Deus, da pureza, da santidade de Deus. Mas a sarça não era consumida no processo. Ela estava ali só para sustentar o fogo. E é isso que o Senhor Ele quer através do nosso viver. As pessoas olharem para nós e veem em nós um amor verdadeiro, veem em nós a palavra, a direção, mesmo que não gostem, mas elas percebem que tem algo firme ali e está exibindo a glória do próprio Deus. Por isso ele mostra para nós, né? A janela para o Apocalipse mostra o futuro dos vencedores, é o quê? É um futuro glorioso, um futuro de viver servindo o Senhor, de expressar o Senhor, ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa realmente, né, ter uma postura hoje. Não é ficar pensando nem além e nem aquém de nós mesmos, mas como os irmãos têm nos encorajado no final de semana. Ó Senhor Jesus, né? É realmente ter um viver que apresenta Cristo, que leva Cristo para as pessoas. É isso que a gente precisa, exercitar o nosso espírito, ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso ele mostrou, né? Os vencedores foram arrebatados e estão diante do trono de Deus, estão ali diante da vontade de Deus, estão próximos de Deus, né? São íntimos do Senhor. É isso que o Senhor está mostrando para nós, né? As tribulações do dia a dia já são a grande tribulação para os vencedores. Eles não precisam experimentar aquela naquele dia. Ó Senhor Jesus, porque eles já experimentaram, já viveram, já aprenderam as lições e cresceram na vida de Deus. Senhor Jesus, tem essa preocupação de fazer a vontade de Deus, por isso que tem um futuro glorioso, um futuro de exibir totalmente, né, a glória de Cristo. E é isso que a gente precisa fazer. Né? A Bíblia mostra que um dia, né, os vencedores, né, nós, a igreja, nós vamos entregar, né, o mundo, né, o reino desse mundo ao nosso Senhor e Cristo. E depois a Bíblia fala que Ele vai pegar tudo isso e vai entregar ao Pai. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa fazer. Né? A nossa glória não é a glória desse mundo, não é para aparecer para as pessoas. Ó Senhor Jesus, que nós somos isso, somos aquilo, não. Toda a nossa glória é diante de Deus. A nossa glória precisa ser sempre né, ser manifestada a palavra de Deus. As pessoas precisam olhar para o nosso viver e dar glória a Deus, e não ao fulano. Ó Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia fala que, né, o homem ele é aprovado pelos elogios que ele recebe. Porque às vezes a gente realmente cumpre a vontade de Deus, a gente recebe reconhecimento por isso, mas a gente não deve se orgulhar. Simplesmente perceber que foi a misericórdia de Deus. Pela graça de Deus, sou o que sou. Né, como Paulo falou, né, Senhor Jesus. Se a gente está ajudando as pessoas, está ajudando alguém, é tudo pela graça de Deus, é tudo pelo exercício do Espírito. E cada um também precisa exercitar o Espírito para que também possa ser guiado pelo Senhor. E como ele mostrou, né? O Senhor, o próprio Senhor nos apacenta, o próprio Senhor nos guia para as fontes da água da vida. Então a gente está sempre cheio de vida, a gente está passando pelos sofrimentos, pelas situações, mas cheio de vida. Sempre indo diante de Deus, sempre considerando a vontade de Deus, o caminho de Deus. Ó Senhor Jesus, e não o nosso próprio. A gente não vai tirar a glória de Deus. Muito pelo contrário, as pessoas vão olhar e vão dar glória a Deus. O Senhor, Ele sabe cada passo que a gente percorreu. A gente esquece muita coisa, mas Ele não esquece. Ele sabe cada passo que a gente está andando. Ó Senhor Jesus, Ele se preocupa e cuida de cada um de nós em cada passo da jornada. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. E Ele também está vendo, né, as lágrimas que nós estamos derramando, e Ele está recolhendo cada uma delas, porque Ele valoriza, né, o sofrimento, cada situação, cada estágio que a gente passa. Ó Senhor Jesus, porque Ele está olhando, né, o estado da nossa fé, Ele está olhando a nossa postura, a nossa disposição a cada dia. Ó Senhor Jesus, né, Ele está vendo o quanto que a gente está se dispondo.
Senhor Jesus. Por isso que esses vencedores aqui, né, vão ser poupados daquela grande tribulação, porque para eles o dia a dia já é de grande aflição, de grande sofrimento, porque eles não amam a sua própria vida, mas eles amam a vida de Deus, né? Amam a palavra de Deus, a direção de Deus, o guiar de Deus. E é isso que o Senhor está nos alertando. Vamos dar importância para o falar do Senhor, para a sua direção, para a sua palavra, ó Senhor Jesus, né? Para aqueles que têm colocado diante de nós, que estão nos conduzindo a viver no Espírito, a ter um viver vitorioso, ter um viver de justiça, ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.